Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham, que hoje começa por falar da importância da atividade física para uma vida mais saudável. Cerca de 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Isto são dados da Organização Mundial da Saúde e que mostram que 1 em cada 4 adultos não pratica atividade física suficiente. É meu convidado o investigador Gustavo Silva, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham, conversar um bocadinho sobre este assunto. E começamos por dizer que cada movimento conta. É este o mote da nossa conversa. Fazer exercício físico é, se calhar, o melhor conselho com uma particularidade para todas as idades. Sim, senhora. Muito boa tarde, Cláudia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Se calhar, antes de entrar mais adentro dentro da mensagem da OMS, era importante só fazer um rápido enquadramento do conceito da atividade física e do histórico dessas recomendações. A atividade física ela foi definida nos anos 80 ainda como qualquer movimento corporal que seja produzido a partir da contração muscular e que resulte no aumento do dispêndio energético. Claro que qualquer movimento corporal pode ser ainda muita coisa. E a atividade física, então, pode ser expressa em relação ao tipo, em relação ao contexto, em relação ao volume, à intensidade e à frequência. E aquilo que nós falamos, exercício físico, é apenas um contexto ou um tipo específico de atividade física, que nesse caso tem um objetivo muito bem definido: melhorar a saúde, melhorar a condição física, melhorar a performance desportiva, por exemplo. E a mensagem da Organização Mundial de Saúde destina-se à lógica do movimento como um todo, na perspectiva, como falou, de que todos os movimentos contam. Dessas definições dos anos 80 ainda, vieram atrás diversos estudos epidemiológicos que tentaram buscar valores que pudessem definir pontos de corte para a dose adequada, digamos assim, de atividade física na relação com a manifestação clínica, por exemplo, de doenças cardiovasculares, ou da relação até com o risco de morte por doenças crônicas, definiram esses valores de corte. Em 2010, se não me engano, a Organização Mundial de Saúde, então, compilou essa informação de vários estudos e definiu valores de referência, então, para a população de crianças e adolescentes, de adultos e de idosos. Em novembro de 2020, agora em meio à pandemia, a Organização Mundial de Saúde, então, revisitou, digamos assim, essas recomendações e, para além de olhar para o espectro ou para o lado, nessa curva que pode ser a atividade física, para além de olhar para as atividades físicas moderadas e vigorosas, que são sobre as quais as antigas recomendações centravam-se, hoje em dia também falamos em qualquer movimento para evitarmos também a ocorrência elevada de comportamentos sedentários. Claro. Né? Ainda não se conhece, não existe um valor de corte aceito de forma universal pela comunidade científica do que seriam valores exagerados para o comportamento sedentário. Mas a ideia é tentar ao máximo substituir esses comportamentos por comportamentos de atividade física ligeira, por exemplo, ou mesmo tentar diminuir ao máximo a nossa exposição aos hábitos mais relacionados, né, com esses comportamentos sedentários, que de certeza também tem um impacto negativo sobre a nossa saúde, assim como a inatividade física, que seria a nossa incapacidade de cumprir com essas recomendações da Organização Mundial de Saúde. E em termos práticos, exemplos de recomendações, porque as pessoas gostam muito de saber, mas quantas horas ou quantos minutos de exercício é que eu devo fazer por semana? Por exemplo, entre 150 a 300 minutos de atividade por semana para todos os adultos. Mas há diferenças para as crianças e para os séniores? Para as crianças, recomenda-se 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, sendo que por 3 vezes por semana recomenda-se também alguma atividade mais vigorosa, que envolva também trabalho muscular, para tentar promover também a saúde musculoesquelética, digamos assim. Nos adultos e nos idosos, os valores andam a partir dos 150 minutos semanais de atividade de intensidade moderada,
dos quais temos que ter aproximadamente 75 minutos semanais de atividade vigorosa. Muito bem, mas o que seria uma atividade moderada, por exemplo? Atividade moderada pode ser qualquer coisa como caminhar num tapete rolante a 4 ou 5 km por hora. Uma atividade vigorosa já seria, por exemplo, correr no tapete rolante a 8, a 9, a 10 km por hora. Uma particularidade do CLI que me chamou a atenção é que ter uma doença crónica, e aqui falando também um bocadinho, pessoas com uma deficiência, não é desculpa para ficar parado, não é desculpa para não fazer nada. As recomendações recentes, então, da Organização Mundial de Saúde têm essa perspectiva de passar uma mensagem mais abrangente, enquanto que as recomendações anteriores falavam apenas em crianças e adolescentes, adultos e idosos. Os próprios documentos atuais da Organização Mundial de Saúde tentam estimular também outras populações, pessoas que porventura convivam com doenças crônicas, com alguma dificuldade de mobilidade, pessoas que têm algumas necessidades especiais, mulheres grávidas, por exemplo, todas outras pessoas que, se calhar, na mensagem anterior estavam fora, digamos assim, desse espectro mais abrangente, desculpe, da OMS, agora também tem mensagens específicas que, em termos de intensidade, nem são muito diferentes das pessoas aparentemente saudáveis, não é? Mesmo uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, por exemplo, pode, dentro da sua perspectiva, daquilo que é possível realizar em termos de atividade física, exercício físico ou até de prática desportiva, deve encontrar alguma modalidade que lhe permita atingir esses níveis de atividades de intensidade moderada a vigorosa. Tocou em um ponto importante ainda nas diretrizes da OMS para mulheres grávidas. Penso que será importante dar aqui um enfoque também a esta questão. O aconselhar de fazer o exercício físico durante a gravidez e no pós-parto também. Aqui também não é uma desculpa para não fazer exercício. E mais uma vez, é importante realçar que os valores recomendados em termos de minutos por semana em atividades moderadas a vigorosas são os mesmos dos 150 para mulheres aparentemente saudáveis ou para mulheres grávidas ou que estejam a recuperar eventualmente num período pós-parto. Mesmo a terminar, não é obrigatório ir ao ginásio. Podemos limpar a casa que estamos a fazer exercício Não, há diversas atividades do dia a dia que permitem atingir intensidades moderadas a vigorosas. Não é? Mas hoje em dia também temos vários instrumentos que são altamente acessíveis. Não é? O uso de wearables, de relógios, o nosso próprio telemóvel pode servir também como um sensor que nos permite verificar até que ponto estamos a exagerar tanto no comportamento sedentário e até que ponto estamos a cumprir regularmente com essas recomendações das atividades de intensidade moderada a vigorosa. Gustavo Silva, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada.